Olá, meus amados, boa tarde. Nós estamos aqui novamente para compartilharmos uma palavra do Senhor, para termos comunhão, para orar, para crescer na fé e na esperança. Estamos aqui. A minha esperança agora é que você chegue, estou te esperando. Então, nós, segunda-feira, tá chegando gente ali, eba! Segunda-feira foi o dia da aplicação no olho do Zé Luiz, é um dia mais complicadinho, a gente tem que... Eu vou com ele, aquela coisa toda, Sueli Oliveira, tem mais gente ali. E ele passa um dia meio baqueado, porque faz jejum, né? Não pode comer, depois toma anestesia, tá? Mas já passou, rapidamente passa. Ontem eu falei na Presbiteriana de Pinheiros, foi uma bênção. E a minha filha levou o Zé Luiz, Clarice Laurito, eba! A minha filha levou o Zé Luiz da endócrina, né? E hoje já fomos no médico vascular. Estamos caminhando, né? A gente vai se cuidando e vai dando tudo certo, com a graça de Deus, o Senhor é bom. E vamos que vamos, pela fé, unidos nós vamos vencer. Orando, buscando, crendo e a vitória já é nossa. Cadê o povo? Estou esperando o povo. Clarice, bem-vinda. Você estava lá ontem, Clarice, na Presbiteriana? Não lembro de ter visto você lá. Sueli tá ali. Vamos ver a Rosinha chegando, a Cristiane, vamos ver a Solange. Vamos ver quem mais, quem dá mais, vai chegar um monte de gente aí. Vamos ver, conexão lenta, olha aí, que será que está acontecendo? Sueli, para a glória de Deus, muito bem. Então, gente, no dia 18 e 19 de maio, eu estarei, se Deus quiser, em Uberaba. Vai orando por mim, para Deus fazer uma grande obra. Olha a Edna aí, querida. Eu estou pensando em te visitar, Edna. Vamos ver se Deus prepara uma oportunidade. Podíamos marcar um encontro na casa de Janira, né? Dejanira, querida. Deja isso, Eli, Edna. Cadê a Rosinha? Vamos lá, Rosinha. É que as pessoas pensam que eu não ia entrar porque eu tive médico hoje com o Zé Luiz, né? Mas já o médico foi de manhã, já estamos livres, graças a Deus. Vamos orar para começar, para a gente não perder tempo. Queremos falar uma história muito linda, talvez muitos já conheçam, mas vai falar ao nosso coração hoje seguramente. Vamos orar? Obrigada a Deus por essa tarde de vida, de saúde, de alegria, de esperança, de salvação. Obrigada, Deus. Obrigada por essas amadas que já estão conosco, pelas que vão chegar. Obrigada pelo trabalho ontem lá na IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigada pela saúde do meu marido. Obrigada por tantas coisas que o Senhor tem feito para nós. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos te obedecer. Usa-nos, Senhor, conforme a tua bondade e misericórdia. Clamamos enfermos, os encarcerados, as viúvas, os órfãos, as pessoas que estão em países de guerra como lá em Israel, Jerusalém, a guerra também da Ucrânia com a Rússia. Senhor, liberta esse povo, sustenta os que estão vivos, tem misericórdia, acalma essa tempestade, Pai querido, traz o teu reino na nossa nação brasileira, dando sabedoria às autoridades, livrando de toda cilada maligna e nos ajudando, Pai, a caminhar sempre perto de Cristo, lendo a Tua Santa Palavra e caminhando no Teu conselho e na Tua orientação. Nós Te louvamos nessa tarde. Eu peço uma bênção especial pela Cristina e o Igor, aquela moça que eu conversei com ela ontem, seu filho, não vou citar o nome, aquela outra que precisava de um emprego para essa semana. Ó Deus, sabemos que o Senhor nos ouve e nos atende. Nós queremos te louvar, agradecidos pela tua bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Ivone, querida, tá ali.
Dejanira, todo mundo ali, vamos caminhando. Bom, amadas, é o seguinte, Clarice Laurito, como eu falei ontem na presbiteriana, eu vou dar uma pincelada no mesmo assunto de ontem, que foi uma palavra muito boa, eu amo essa palavra. Nós estamos agora em mês, em semana da mulher. Eu acho que nós devemos trabalhar sobre esse tema também. E eu quero falar dessa mulher que eu considero muito sábia, que eu aprendi muito com ela, eu aprendo com ela a viver conforme os princípios que ela vivia. E também quero dizer uma coisa para minhas amadas. Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que está na Bíblia é perfeito. Os princípios do Senhor, as orientações do Senhor são perfeitas. Mas o inimigo das nossas almas, o espírito maligno, ele quer torcer todas as coisas, né? Então, em vez da mulher ser valorizada, a mulher vira escrava, né? Trabalha em casa, trabalha fora, cuida de filho, fazendo tudo menos as coisas que são necessárias e muitas vezes sem o devido valor. O homem também é enxovalhado, é desprezado, não, porque o homem é machista, não, porque a mulher é feminista. Olha, nem machismo, nem feminismo. Nós temos um Deus que ama o homem e a mulher e tem para nós o melhor para as nossas vidas. Eu quero entrar já nessa palavra, porque é um pouquinho longa essa história, a história de Abigail. Eu gosto de ver as mulheres, não só as da Bíblia, mas as mulheres que vivem conosco, que nos ensinam. A Ivone me ensina, a Dejanira me ensina, a Clarice me ensina, a Elza me ensina. Esse povo todo que a gente anda junto, um ensina para o outro. Alguma coisa, algum segredo, algum conselho, alguma atitude que venha acrescentar de conhecimento na nossa vida. Mas essa mulher da Bíblia, Abigail, eu gosto demais do ensino dela, pela maneira como ela, as qualidades que ela tinha, né? Então a história é que Davi estava esperando se tornar rei, porque ele já estava consagrado a rei. Mas enquanto ele não estava reinando, ele era muito perseguido por Saul, que tinha ciúmes dele, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, ele forma um exército de 600 homens e eles trabalham guardando as fazendas, guerreando as guerras que eram permitidas, defendendo. Era uma espécie de guarda florestal e eles guardavam naquele semestre, naquele ano, a fazenda de Nabal. Nabal era um homem muito trabalhador, próspero e vitorioso, tinha muitos animais, enfim, era um homem de sucesso. Mas era um homem muito bravo, muito bruto, muito grosseiro, muito sem misericórdia e tal. E aí, às vezes, com aquele temperamento descontrolado dele, ele fazia algumas asneiras, né? Mas a Bíblia diz que a esposa dele, Abigail, era mais calma, sábia, equilibrada, cordata, conciliadora, muito trabalhadora, muito organizada. E aí fazia o equilíbrio. Vocês sabem, se vocês não sabem, nós temos que pensar, acho que todo mundo sabe, Deus une os opostos, né? Sempre um é mais calmo, o outro é mais agitado, um é mais assim conciliador, o outro é mais encrenqueiro. Só que Deus nos dá princípios para vivermos uns com os outros, né? O princípio do perdão, da misericórdia, da sabedoria, de conciliar, de perdoar, né? E é uma série de coisas que a Bíblia nos ensina. A palavra certa na hora exata, né? Melhor estar numa casa com hortaliças, né? Um arroz com chuchu, onde há paz, do que estar num banquete, numa casa rica, cheia de benefícios, cheia de boa comida, mas só ter contenda. Devemos viver longe das contendas, longe das tribulações. Não devemos nós ser as provocadoras das crises, mas devemos ser as que pacificam as crises, as que ajudam, que equilibram, né? Deus deu esse dom para a mulher quando ela sabe usar e quando ela deixa o Espírito Santo de Deus usá-la. Então Davi
Era a época de tosquear as ovelhas, de comemorar a festa da colheita, de comemorar a matança dos animais. Era a fase da celebração. E Davi justamente vivia dessas contribuições, porque ele trabalhava na floresta, ele trabalhava cuidando das fazendas, né? Protegendo ele e seus soldados. Aí ele pede para 10 funcionários dele irem com muita educação, falar para Nabal, Nabal, que estamos aqui em nome de Davi, e ele manda declarar paz na sua vida, na sua casa, na sua família, e se você nos daria alguma coisa daquilo que vocês estão preparando para essa festa, para alimentar Davi e seus soldados. E aí Nabal responde com 4 pedras na mão, eu lá sei quem é esse Davi, eu lá sei por que vocês estão aí. Tem muitos escravos que fugiram dos seus senhores e eu então não vou tirar do meu pão, da minha água, do resultado do meu trabalho e dar para pessoas que eu nem conheço, né? Mas aquilo era uma atitude maligna dele. Ele sabia muito bem quem era Davi, a esposa dele sabia muito bem quem era Davi. Rosinha, demorou, mas chegou. Então ele foi destratado, né? Eu estou repetindo a história de ontem da mulher sábia, já que estamos na semana da mulher. E essa mulher, Abigail, nos ensina muito. Ah, bem, amadinha, tá chegando mais gente. Graças a Deus. Então, e aí, quando o marido de Abigail, Nabal, tratou muito mal o portador de Davi, que logo seria o rei Davi, esses 10 funcionários dele, 10 soldados, voltaram e falaram, olha, Davi, ele nos tratou muito mal, nos ofendeu, nos humilhou, falou que não te conhece, quem é você? Talvez você seja um escravo fugido, que ele não vai dar o que é dele para os outros. Olha, ele soltou os cachorros na gente. E Davi, então, ficou muito revoltado, porque, na verdade, Bete Festa, Val querida, Rosinha, era um direito de Davi, uma vez que ele trabalhava cuidando da fazenda de Nabal, guardando, para evitar incêndio, evitar roubo, evitar, as pessoas roubavam as ovelhas, roubavam o gado, destruía a plantação. Sempre teve os da esquerda, né? Aqueles que só fazem besteira. Mas aí Davi estava ali justamente para cuidar enquanto chegasse o dia, chegasse a hora em que ele ia reinar como rei de Israel, como de fato veio acontecer. Então, quando esse Nabal destrata Davi dessa maneira para os empregados, e os meninos chegam lá e contam para Davi, Davi ficou furioso. Ele era um líder de guerra, ele era um homem aguerrido, ele era treinado para lutar. E ele conhecia o inimigo. Então ele veio num espírito de guerra. Ele veio com a intenção de destruir esse Nabal e mostrar para ele que ele estava sendo intransigente e desonesto para com Davi. Mas enquanto isso, sempre tem aqueles do deixa disso, vamos lá, né? Se acalma. O empregado que ouviu essa conversa desagradável de Nabal com os servos de Davi, correu e contou para Abigail. A primeira atitude que eu acho muito linda dela, ela podia falar assim, que bom, Rosinha. Então, a primeira atitude de Abigail foi o seguinte, ela podia falar assim, esse meu marido, ele é cruel, qualquer dia eu abandono esse cara, tô ficando cheia desse homem. Ela podia ter discorrido a emoção dela com esse empregado. Ou então ir lá no quarto procurar Nabal, sei lá onde ele estava tomando banho, e falar, seu louco, irresponsável, como que você não sabe quem é Davi, um santo homem de Deus que foi ungido rei? Ela não fez nada disso. Nem pisou no caráter do marido para o empregado e nem pisou no caráter do marido para o próprio marido. Ela fechou a boca e correu. A Bíblia fala que ela foi incontinente, ela foi rápida.
já estava na cozinha trabalhando, porque ela era muito trabalhadora, e ela foi pegando, eu anotei aqui, tanta coisa gostosa para levar para Davi, que ela queria honrar o servo de Deus, ela sabia que eles mereciam essa honra, e também para cobrir a loucura que o marido dela tinha feito. Então ela preparou, naturalmente, que ela pegou os tapoé com tampa, sei lá, sacola térmica, os pirex, e foi colocando tudo dentro. 200 pães quentinhos, sabe aquele pão grande assim, maciozinho? Esqueci o nome daquele pão, uma delícia. Era pães assim grande, 2 grandes odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, assadas, gostosas, 5 medidas de grãos tostados, né? Eu já pensei logo na espiga de milho tostada, que é uma delícia. 100 bolos de passas, 200 bolos de figo. Ela encheu as vasilhas, e aqui a Bíblia diz que ela acomodou toda essa carga no jacá de alguns jumentos. Olha, o jacá do jumento é grande, um de cada lado, são 2, né? E ela acomodou em vários jumentos tudo que ela pegou. Então ela não discutiu com o marido, não manchou o caráter do marido para o empregado, não ficou perguntando por quê, e agora, tal, não perdeu tempo. Ela já estava na cozinha trabalhando, pessoalmente providenciou tudo que era gostoso e falou para os empregados: vão na frente, vocês têm mais rapidez, são mais jovens, eu vou mais atrás, né? E aí a gente fica vendo a sabedoria dela. Ela era trabalhadora, ela era generosa, e ela sabia que Davi era ungido de Deus. Isso porque ela frequentava a igreja, ela frequentava o povo de Deus, ela conhecia os planos do Senhor para a época. Era uma mulher assim, antenada, sintonizada. E ela então correu com tudo isso. Aí ela faz uma coisa mais ainda emocionante. Ela se prostra na terra, aquela sujeira, se joga no chão em reverência a Davi, porque ela reconhecia que ele era um homem de Deus, que escrevia salmos, que escrevia poesias, que tocava música, que amava a Deus, que matou um leão, que matou um urso, que matou Golias, que defendeu o povo de Deus. Então essa mulher, Abigail, olá, irmã Carmen, querida, essa mulher, ela era uma mulher assim, ativa, consagrada, dedicada às coisas de Deus. Então ela se joga no chão, pede perdão e fala: olha, que a culpa do meu marido seja minha, eu peço desculpa, eu errei, né? Eu sei que você é o servo do Senhor, parará, parará. Aqui estão alguns presentes para todos vocês que vocês merecem, eu honro muito vocês. E aí falou assim: eu sei que você virá a ser um juiz justo, você será um presidente da nação justo, você será um rei justo. E quando você estiver no seu palácio, lembra-te de mim. Amadas, ela não precisa de nada. Ela já era mulher de um homem rico, ela já vivia bem, não lhe faltava nada, mas ela quis honrar o servo do Senhor. Ela quis levantar o caráter dele, ela quis exaltar, porque ele era servo do Senhor. E quis mostrar para ele que o que o marido fez foi um erro, foi um engano, mas que ela vinha para reverenciá-lo. Então, outra qualidade dela. Aí, quando ela disse para ele: lembra-te de mim, ela foi humilde. Ela não precisava de nada, estava vivendo bem no sentido assim, não faltar nada. Morava numa casa maravilhosa, tinha de tudo, comida farta, roupa bonita, roupa de seda. Enfim, ela não faltava, mas ela quis assim mostrar respeito por Davi, mostrar assim, homenageá-lo como um servo de Deus. E aí ela vai embora. Mas antes dela ir embora, Davi fala assim: bendito Deus. Quando a mulher faz as coisas certas, ela aumenta a fé do marido, ela aumenta a fé dos filhos, ela aumenta a fé daqueles com os quais... Bendito Deus que te mandou agora.
Porque se você não tivesse vindo com essa tua sabedoria, essa tua atitude correta, esse teu amor, esse teu respeito por mim, não ficaria ninguém vivo na casa de Nabal. Ninguém ia ficar vivo, porque nós mataríamos a todos. Aí ela fala assim, não, Davi, deixa eu te explicar outra coisa. Você vai ser rei. Você tem um currículo tão bonito de homem de Deus. Se você matar por vingança as loucuras que meu marido fez, você vai ter o currículo seu manchado de sangue inocente. Você vai matar pessoas que não te fizeram mal. Você vai matar toda uma família. Não leva para o seu reinado esse currículo manchado, essa história, porque você é um grande homem de Deus. Então Davi ficou impressionado com ela, se arrependeu do que ia fazer, não fez. Davi não se vingou, né? Pelo contrário, foi desfrutar dos presentes que recebeu e ela voltou para casa. Aí eu pergunto para vocês, quando tudo isso acontece, que você vê que a tua família teve na ponta de uma espada, que a atitude tola do seu marido trouxe tanto prejuízo, e que esse homem não é a primeira vez que faz tanta asneira, qual a atitude dela? Ela chegou em casa, ela não falou nada. Ele estava sentado comendo e bebendo, ela sentou com ele, comeu e bebeu, e ela pensou assim, enquanto ele não estiver sóbrio, eu não vou conversar esse assunto com ele. É um grande princípio que a mulher deve ter. O marido não está sóbrio, está nervoso, está com dívida, foi mal no serviço, o filho fez uma coisa errada que ele não se tornou o pai, ou alguma coisa deu errado, espera a pessoa se acalmar, né? Deixa passar, senta junto, conversa, come junto, deixa passar. E aí na hora que a pessoa estiver sóbria, aí você vai e trabalha o assunto. Não precisa esconder o assunto, trabalha o assunto, mas na hora que o outro lado estiver sóbrio. Eu aprendi uma coisa, amadinhas, que eu ponho em prática. Com licença, senão minha garganta resseca. Se eu estou conversando com uma pessoa e ela está descontrolada, eu não acrescento mais nada. Fico quieta, tá bom, tá, ok. Então tá, depois a gente vê isso e tal. Seja marido, seja filho, seja vizinho. Eu sou síndica de um prédio há 20 anos. Se eu não fosse conciliadora, vocês não sabem os angus que acontecem num prédio. Mas graças a Deus, primeiro que Deus dá graça. Segundo que Deus me dá direção. Então nunca houve briga, nem confusão, nem desconfiança. Alzira, querida do Santos Nascimento, que bom ter você aqui. Então, não discuta com uma pessoa que está descontrolada. Eu até falo no meu próprio coração, não vou falar para a pessoa. Eu não discuto com o louco. O filho está descontrolado, você não fala nada, a empregada, ou o vizinho, ou o parente, ou o marido, deixa passar. Primeiro lugar, que o nosso inimigo não é aquela pessoa que está falando, é o que está por trás, que é aquele que quer roubar a nossa paz. Então, deixa passar a tempestade, dá um tempo, vai pensar bem, depois, se tiver necessidade, volta o assunto e trata, mas dentro de um nível de educação e de equilíbrio, né? Então isso também era uma coisa muito boa que ela fazia e que ela fez, me ensinou, me deixou muito feliz com isso. Aí o que acontece? Ela comeu com ele como se nada fosse e tal, desfrutou, celebrou a noite. Ai, desculpa, amados, caiu aqui meu negócio. Celebrou a noite porque era noite de celebração, desfrutou, comeu, bebeu e foram dormir. No outro dia, que tudo já estava resolvido, tudo estava pacificado, todo mundo já desfrutou da festa, tudo estava em ordem. Então, no outro dia, ela foi e contou para ele o que aconteceu. Se ele fosse minimamente correto, minimamente humilde, minimamente ajustado, ele diria assim, nossa, eu esqueci que ele era Davi o rei, nossa, que distração a minha, mas também ando tão ocupado, né?
E nessa euforia da celebração eu não lembrei, coitado, vamos convidá-lo para vir um dia aqui, vamos fazer um churrasco para ele, para o pessoal dele. Eu me esqueci, mas ele não admitiu que esqueceu, aliás, ele não esqueceu, ele fez a propósito. Ele não consertou a lambança que fez. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, ele endureceu o coração. Você sabe o que é endurecer? Você fica com ódio, você fica com raiva, não admite que falhou, não pede perdão, não perdoa as pessoas e o coração fica duro. E você sabe o que é um coração duro? O coração duro é aquele que tem um infarto, endurece. Ele teve um infarto e morreu. E aí eu estou resumindo a história, que ela é muito longa. E aí Davi, quando soube que Nabal morreu, ele agradeceu a Deus porque não destruiu a família de Nabal. E ainda se lembrou que Abigail era uma mulher sábia, generosa, trabalhadora, amorosa. E ele pegou, e quando ela estava livre agora, ele mandou buscá-la como esposa e ela casa com Davi. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, amadas. Deus é poderoso para transformar Nabal em Davi. Deus é poderoso. Aí é só uma esposa que ora, que busca, que crê, que é sábia, que perdoa. E Deus transforma as pessoas também, né? Agora eu quero parar a história aqui e dizer para vocês assim, eu louvo a Deus por essas mulheres que sabem conviver no casamento, sabem conviver com os filhos, sabem conviver com os vizinhos. Eu aprendo muito com elas, muito. E quero agora falar uma coisa para vocês que eu não pude falar na igreja ontem, né? Como você já sabe dessa história, a minha filha Carol tinha uma cachorrinha chamada Belinha, e a gente amava muito a Belinha, todos nós, a família. Na fase da pandemia ficamos na praia todo mundo junto, a Belinha com a gente. Uma cachorrinha muito boazinha, era de porte médio, não era nem pequenininha nem muito grande, mas era uma doçura. E ela teve um câncer numa patinha, numa perna, num braço, e teve que amputar, e aí era câncer, né? E ela viveu, pulando tal, ela viveu. Mas de repente foi percebido que a doença tinha se alastrado e que não teria mais jeito. Então minha filha falou para a médica, olha, eu não vou querer que ela sofra, né? Se a doença se alastrou e não tem tratamento, eu vou sacrificá-la. E ontem foi o dia de sacrificar a Belinha. E quando eu soube, eu chorei muito, eu gostava muito dela. E ainda ontem de manhã eu corri no laboratório pegar uns exames para o Zé Luiz, que ele ia precisar para ontem. E dentro do carro, a Carol mandou uma mensagem, aquilo cortou meu coração, eu comecei a chorar no carro. Aí o motorista falou assim, a senhora tá bem? Eu falei, eu tô bem, eu só tô triste e tal, contei a história da Belinha. Aí ele falou, eu também tenho um cachorrinho, parará, parará. Aí eu falei para Deus, Senhor, e eles iam sacrificar ontem, a Carol gostaria que eu tivesse lá. Ela sabe o quanto eu amava a Belinha. Eu falei, olha, Carol, eu gostaria de estar aí. Inclusive, a Carol viajou hoje. Era para eu ir para a casa dela amanhã e passar o final de semana com a Belinha, porque ela ia viajar. Aí eu falei assim, olha, Carol, eu gostaria de estar com você nessa hora. Mas eu não vou deixar de ir à igreja. Eu tenho esse compromisso, já perdi por estar doente, já perdi por ter Covid, dessa vez eu não vou perder. Aí eu tive que pedir graça de Deus. Falei, Senhor, eu quero estar alegre, equilibrada, lá vai cantar hino, o hino quebra o coração, eu não quero chorar, não quero ficar triste, o Senhor me ajuda. E foi uma bênção, ministrei tranquila, serena, sabendo que naquele momento estavam dando um desfecho na Belinha, mas Deus colocou uma paz no meu coração impressionante. E também no dia que eu soube, 2 dias antes que ia ser feito o sacrifício, eu estava no médico com os Luiz fazendo a aplicação, segunda-feira, aplicação no olho. Me deu uma choradeira que eu não parava. Aí eu mandei para Célia, nossa missionária. Célia, ora por mim, eu estou muito triste. Assim que a Célia orou, veio aquela paz no meu coração. Então, eu estou contando essa história para vocês hoje. É o seguinte, seja qual for o drama que bate na nossa porta, nós podemos decidir
com a graça de Deus vencer, com a graça de Deus superar, né? É lógico que é só um cachorro, né? Mas de qualquer maneira a gente amava muito e a gente sente. Mas graças a Deus, a Carol foi feito ontem à noite, a Carol chorou muito, a Juliana foi apoiar, Luiz Augusto também foi apoiar, e deu tudo certo, graças a Deus. É muito rápido, dá uma injeçãozinha, o cachorrinho dorme na hora, não sente dor, não sente nada. Então, as lutas da vida a gente tem, mas a luta vem e passa, né? E que Deus dê para vocês, minhas amadas, e para mim, sabedoria, prudência, espírito conciliador, né? Não abrir a boca na hora que não é para abrir, falar quando é, mas com graça, com a graça do Senhor. Que Deus nos dê essa sabedoria para convivermos com cada pessoa que nós temos na nossa família e na nossa casa e ao redor, aonde vivemos, né? Que Deus nos dê sabedoria e que nós também sejamos instrumento na mão de Deus de levar sabedoria para as pessoas, sabedoria para os filhos, enfim. Então, graças a Deus que tudo passou, o Senhor é a nossa vitória e Ele perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Então é isso, amadas, orem para que a Carol esteja bem consolada, minha filha, e oremos uns pelos outros para que a gente possa avançar e que, acima de tudo, nós tenhamos um coração sábio para viver uma vida intensa e agradar o Senhor nosso Deus. Amém, queridas? Então é isso. Beijo, amo vocês e, se Deus quiser, estaremos juntas na segunda-feira. A nossa igreja está em jejum, né? Nós temos uns dias de jejum e estamos orando por várias pessoas, para o crescimento das células, para a salvação dos amigos, e assim será com a graça de Deus, a libertação dos filhos. Deus vai operar e nós cremos assim. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira, se Deus quiser. Esse final de semana eu vou fazer um passeio. Eu vou para... Quer ver que eu vou esquecer o nome da cidade? Uma cidade do interior que tem um trenzinho lá que é uma delícia. Esqueci o nome da cidade. Enfim, orem por mim. Eu vou no domingo, para que Deus me abençoe no passeio. E orem também para que a minha ida lá para Uberaba, dia 18 e 19 de maio, seja uma bênção na mão do Senhor. Que eu tenha saúde, que Deus me dê sabedoria e graça, e que seja uma bênção. Amém, amadas? Fiquem com Jesus, a paz do Senhor. E até segunda, se Deus quiser.